Divã da Van. E eu queria perguntar uma coisa. Eu tenho certeza que a vivência dela agrega, mas talvez para a sua vida também, talvez como a gente sobrevive de uma desilusão amorosa. Eu sou que nem sobrevive que você está comigo no Divã da Van. E eu queria perguntar uma coisa. Eu tenho certeza que a vivência dela agrega, mas talvez para a sua vida também, talvez como a gente sobrevive de uma desilusão amorosa. Eu sou que nem sobrevive que você está comigo no Divã da Van. Voltamos. E agora é para valer. Sem interrupções, sem queda de internet, crendo em nome de Jesus, que nós vamos ter agora um tempo abençoado. Mais uma vez eu quero agradecer a sua compreensão, você que permaneceu aí, que entendeu esse momento que nós temos vivido de adaptação com todas essas ferramentas tecnológicas. Mas o papo aqui tá bom, a mulherada quer falar e eu quero ouvir você, hein? Vai dando a sua opinião a respeito de namoro. As meninas estavam agora comentando, a Denise estava falando e a gente teve que derrubar a live, mas agora eu queria que ela continuasse aí para finalizar a linha de raciocínio que ela estava desenvolvendo. Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Cada vez que cai, você manda um link para o amigo, tá? Para a amiga, para a mãe. Então, a Vanessa, a Van, ela abordou um ponto da maturidade, né? Que o relacionamento, o X da questão é... O tempo adequado, né? Seria a maturidade. Tá, isso. E aí, eu compartilhei que, normalmente, a gente quer sempre fazer uma listinha da pessoa ideal. Eu quero que seja assim, com o cabelo assim, que fale assim, que me trate assim. Alguém aqui fez listinha? Tem listinha? Funcionou? Não. Não funcionou. A minha, sim, 90%. 90%. Eu quero saber, tem homem assistindo a gente? Tem. Ó, eu quero saber, você, homem, você tem listinha da varoa? Deus, eu quero uma varoa assim. Homem faz listinha. Eu tô aqui com os meninos na mesa, aqui na produção. Homem faz listinha? Faz listinha. E você? E você que está aí acompanhando a live, eu quero saber a sua listinha. Quais são as qualidades principais que você tem colocado para Deus aí, para encontrar a varoa abençoada? Uma mulher aí que seja bênção para correr a carreira aí, ombro a ombro com você. Continuando, Dê, fala. Faz listinha que eu sei. Aí, quando eu entrei... Tu faz listinha? Faz listinha que eu sei. Faço listinha. Faz listinha. Faz até um funk. A Maitê tá falando que a lista dela funcionou. Ah, Maitê ficou de dar o feedback para nós, não deu, mas eu quero trazer muito. Eu sei que a Maitê, né, logo mais vai estar aqui conosco. Ela vai vir aqui para Ilha Bela e eu quero muito ter você aqui no Divã da Van, viu? Um beijo enorme para você, para o Renan, para a família aí no Guarujá. Deus abençoe. E aí, quando eu encontrei Cristo, eu percebi que eu falei, caraca, né? Eu estou listando tantas coisas, mas, na verdade, eu não me coloquei na lista. Eu vi que eu precisava ser transformada antes de ter alguém. Uau, isso é legal, hein? A gente pode fazer tanto lista, né, a respeito da pessoa, do cara ideal, né, da mulher ideal, e de repente não se pôr na lista. Eu também preciso me tornar a pessoa certa. Não é só encontrar a pessoa certa, é também ser a pessoa certa, né? Eu queria falar a respeito de algumas frases que eu li e a gente conversar a respeito delas. O namoro fornece um contexto para resolver problemas. O que vocês acham, sim ou não? Mas vocês não acham que um pouco durante o relacionamento de namoro, você tem que aprender a lidar com conflitos, já que todo relacionamento tem divergência? O que vocês acham? Né? A pergunta aqui é, o namoro é uma possibilidade de resolver conflitos? Eu, particularmente, acho que é sim. Você dentro do... Fala. Pode falar essa opinião, fala. Conflitos pessoais, no caso? Conflitos em Não, geral? dentro de um relacionamento de namoro, nós não temos a possibilidade de ter que lidar com conflitos? Por quê? Tem horas que vocês
a opinião não bate, É que são tem pessoas situações... Ou, por exemplo, né, que nem aqui eu falei, oportunidade para resolver um problema. Até mesmo com a questão assim, da sua opinião, o que é importante para você, o que é importante para o outro. O que pensa um, o que pensa o outro. Eu acho que é precipitado quando a gente diz assim, não é uma oportunidade de resolver problemas. Ainda que a Bíblia não fale sobre namoro, o namoro é algo cultural, né? Eu creio que sim. Essa fase nós temos para aprender a crescer. Para amadurecer também na maneira como nos relacionamos. Vocês não acham? Sim, eu mesmo. Tipo, eu tive uma fase que eu namorei, não deu certo, mas amém, vida que segue. E eu amadureci. Foi um tempo de amadurecimento. Como não só eu, a maioria já teve um relacionamento, já entrou num relacionamento. Como a senhora falou, é cultural. E eu acho que é necessário mesmo para você conhecer a outra pessoa. Só que eu acho assim, a maneira que o mundo hoje faz o namoro não é o mesmo padrão do namoro cristão. Ah, então, isso são perguntas que eu quero conversar e eu quero que você fique ligado e vá interagindo, né? Porque tem essa questão. O namoro, ele é uma oportunidade, sim, para você crescer, para você resolver problemas, aprender a lidar com conflitos. A questão, como a Rebeca disse, é que muitas vezes o relacionamento hoje, que a maioria das pessoas busca ou tem, são relacionamentos que os valores, as prioridades, os limites não estão bem definidos. E quando a coisa não está bem definida, acaba que um ultrapassa o outro. Quer ver uma outra pergunta que eu queria fazer e você também pensa aí comigo? Namoro pode curar e reparar? O namoro pode trazer cura? Fala, Cíntia. Cíntia quer falar. Namoro pode curar? Boa noite. Cura. Cura porque quando você está com uma pessoa e você tem feridas passadas, as situações até mesmo que você, por falta de conhecimento, nem identificava, né? Quando você está com uma pessoa que é cristã, ela tem princípios, e você começa a ter conhecimento, você já começa a tratar as feridinhas. E você vai curando. Porque eu não conheço ninguém na vida que tenha tido, tipo, o primeiro namoro e foi tudo super legal. Acho meio improvável, desculpa. Não sei. Na verdade, assim, a adolescência, as pessoas acreditam que o primeiro amor é para a vida toda. Eu conheço, às vezes as pessoas falam assim, não, a gente se conheceu na escola e casou e está junto. Acontece. Mas a verdade é que está sobrando um pouquinho. Tá dando. A verdade é que o namoro em si, ele é experimental. Se você pensar na natureza do namoro, o namoro ele é experimental. O namoro ele não tem por função, né? É um momento onde você não conhece o outro, você está experimentando para ver se aquilo vai realmente funcionar. Claro que nós podemos, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, quando há uma segurança espiritual na sua vida, minimizar a possibilidade de erro. Mas não tem como mudar a característica do namoro. O namoro é, sim, uma fase experimental, né? Ele é um momento onde as pessoas, as duas partes ali, estão se conhecendo. Dito isso, namoro fornece um contexto para aprender o autocontrole sexual e o atraso na gratificação. Por exemplo, dentro do relacionamento do namoro, você pode aprender, né, a ter domínio sobre o ímpeto, né, sobre a luxúria, sobre a vontade, né, o calor do momento. Ele é uma fase que te ensina a ter controle. Vocês acham que não? Tudo que a gente aprende é descontrolado no namoro. O que vocês pensam a respeito disso? O que o público aí de casa pensa? Namoro, você que namora, você que já namorou, você acha que você consegue desenvolver o autocontrole? Vamos pensar na igreja. Eu acho que fora da igreja fica mais difícil. Eu acho que princípio é princípio. Quando a pessoa tem princípio, ela pode até não estar dentro da igreja, mas ainda assim ela ter princípios.
né? E princípios definem limites. Então, não acho só que, porque estar na igreja não é segurança para relacionamento algum. Vai partir do ponto da maturidade de você ter ou não princípios. Mas, você acha que é possível aprender a ter controle, né, desse ímpeto na área sexual? O que você acha, Luane? Luane, você é casada, mãe de uma menininha linda, a Eva. Quando você namorava, como funcionou? Conta para nós a tua experiência. Boa noite. Quando eu comecei a namorar com o João, a gente estava desviado, né? E foi totalmente fora da visão. E eu sempre, né, como você falou, tem propósito, né? Eu tinha aquele temor. Eu falei, meu Deus, eu estou fazendo a coisa errada, tal. E quando eu comecei a namorar, que a gente entrou num propósito para casar, porque aí eu falei assim, vamos namorar, mas vamos namorar para casar, porque eu não vou ficar namorando na toa. E a gente namorou para casar, tudo mudou. Mas você, né, pegando aqui a pergunta, você acha que dentro do teu namoro, você aprendeu a ter controle ou não? Não. Aí depois que, tipo assim, porque foi mais difícil para mim e para ele, porque a gente já se conhecia. Então, depois que a gente entrou numa vida de propósito, né, para casar, aí era assim, vai lá, tchau, sabe assim, longe, porque teve que se segurar. Alguém mais? Mais da parte do homem, né? Porque eu era mais tranquila em relação a isso. Mas você acha que o homem ele é mais afobado nessa área do que a mulherada, né? As meninas estão comentando aqui, a gente não quer ser sexista, a gente quer, né, entender assim, que João, as duas pessoas têm responsabilidade, porque também não pode falar assim, o homem ele tem menos controle nessa área. Não, Deus deu governo para homem e para mulher. Amém? Governo das emoções. Mas eu acho que também tem muita mulher que é um desgoverno. E o homem quer, às vezes, andar em governo, né? A Denise queria falar um pouco. O que você pensa a respeito desse assunto? Para a gente continuar aqui aprofundando, lembrando que os nossos telespectadores estão, né, os nossos internautas estão acompanhando aqui, para vocês olharem ali para eles se sentirem bem próximos de nós. Eu tive duas experiências, né, em relação a namoro, porque eu vim do mundo com um relacionamento totalmente fora dos princípios, porque não conhecia. Então, quando eu entrei na igreja, eu tive uma outra experiência que eu namorei e casei. Sim, o namoro é para te forjar em domínio próprio. Eu falo para adolescente que hormônio a gente não expulsa, hormônio a gente controla. Quando a gente já é mais adulto, a gente já tem mais domínio sobre o nosso corpo, mas na fase da adolescência é muito complicado, porque os hormônios estão, né, a bilhão. Então, fica a dica, hormônio você nunca vai expulsar, sai hormônio em nome de Jesus. Não, você controla. E a Bíblia diz em Provérbios, né, que se a cidade não tem um muro, ela é destruída. Tipo, se a pessoa não tem autocontrole, ela se destrói. Então, no namoro, sim, você precisa exercer o controle. E é muito legal quando você namora né, as duas pessoas estão no mesmo objetivo, que no meu caso, eu e o meu namorado, que hoje é meu marido, a gente estava priorizando Jesus. Então, sempre foi muito, muito saudável e com respeito, né, além. Mas, sim, né, nessa questão de domínio com o corpo, hormônio, essas coisas, o namoro é para isso. Te faz e te força a exercer esse controle. Com certeza. Se a gente parar para continuar, né, se a gente continuar, na verdade, pensando nesse sentido a respeito de namoro e do relacionamento, e eu sei que tem muitos adolescentes, e eu quero mandar um beijo também enorme para os teens que estão nos acompanhando. O namoro, ele tem pouco, a palavra seria assim, pouco comprometimento inicial. Porque o namoro, quando as pessoas engatam um namoro, a garantia é zero. Vamos combinar? A garantia é zero. Você não tem garantia de que realmente aquela pessoa é o que Deus tem para você. Se você fez toda a cartilha, orou, esperou, né? Talvez você tenha até um pouco mais de segurança e ainda assim com possibilidade de erro. Agora, pensando no namoro, né, tirando todo esse peso, vamos imaginar. O namoro ele tem pouco comprometimento inicial
das partes. E, por sua natureza, como eu disse, ele é experimental. Essa é uma das questões que eu acho que dificulta e deve ser levado em conta quando a gente pensa em adolescentes namorando. Por quê? Porque as pessoas não estão tão comprometidas assim. É algo que, se você não tiver a maturidade para entender que uma das possibilidades que você sabe que o namoro tem é que ele pode acabar, e até que ponto um adolescente consegue trabalhar com a perda de iniciar um relacionamento e saber assim, olha, não sei se realmente isso vai vingar, vai dar certo o propósito que tem. Até porque a gente sabe que quanto mais tempo o relacionamento demanda, algumas vezes aquilo amadurece e fortalece a base, como também pode se tornar algo assim que o convívio cria também situações de risco, onde, se você não tiver maturidade ou não tiver, como vocês disseram, esse senso de... Vocês usaram uma palavra? Mas como definir os limites mesmo? Você acaba se expondo. Kailane, o que você pensa? Você acha que hoje você estaria pronta para namorar? Honestamente. Não. Não. Eu acho que não, porque... E os seus amigos, você acha que estão prontos para namorar? Também não. Olha, gente, eu não tenho nada a ver com isso, quero garantir. Eu quero deixar claro que essa é a opinião da Kailane a respeito de vocês. Muitos adolescentes não possuem a maturidade de ter um relacionamento, né? Porque quando acaba, acha que vai morrer, acha que não vai encontrar outra pessoa igual. Eu já passei por isso. Você já passou, Kailane? Tipo, eu não namorei com ninguém. Tipo, mas só... tinha sentimentos por uma pessoa. Sim, tinha. Mas... Tinha um crush, um crush. Mas, tipo... Aliás, eu quero mandar um beijo, só um minutinho, para o meu crush eterno, Raquito. Quero dizer que eu te amo. Meu gatinho lindo, alemãozão. Te amo, amor, né? Não podia perder a oportunidade de dar uma declaração para você aqui assim. Agora pode continuar. Aí, recapitulando, né? Eu não sei, não tenho certeza se os meus amigos estão prontos ou não para um relacionamento, mas isso vai deles. Eles vão saber quando eles vão estar prontos. Mas, no meu caso, eu não estou pronta porque eu acho que o meu momento agora é outro, sabe? Eu vou esperar o momento certo, eu não vou ficar pulando os processos para tentar ter alguma coisa logo. Então, no meu caso, eu acho que eu não estou pronta porque essa não é a minha meta agora. Porque muitas pessoas, muitos adolescentes com essa idade, a gente fica, ai, quando que eu vou encontrar alguém? Quando que eu vou encontrar a minha metade da laranja, né? Mas, no meu caso, agora a minha meta não é essa. Eu vou esperar o tempo certo, né? Fortificar meu coração, ter mais sabedoria, me autoconhecer também. Olha só, continuando daqui, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso. A maior parte das lutas que as pessoas enfrentam no namoro são, no fundo, causadas por problemas na área de liberdade e responsabilidade. E isso é tão interessante, porque se a gente for olhar todos os problemas que envolvem as lutas que as pessoas têm nos seus relacionamentos, você vai ver que são questões com problemas da liberdade ou de responsabilidade. A pessoa não assume responsabilidade que lhe compete no relacionamento, ou ela faz mau uso da liberdade que tem no relacionamento. E se a gente entende, você que está me acompanhando aí, essa questão da liberdade, da responsabilidade, da responsabilidade, o teu coração começa a ser resguardado. Porque a gente tem a tendência muito de culpar o outro, de dizer que o outro está falhando, de apontar que a demanda é do outro, que a pessoa não corresponde. E até que ponto não são as nossas próprias questões com a falta da liberdade ou da responsabilidade. E liberdade é o quê? A capacidade de fazer escolhas baseadas nos seus valores. E é aqui que eu acho que muita gente erra. Será que a nossa capacidade de fazer escolhas baseadas nos valores que possuímos são sábias?
se a gente está culpando o outro, será que toda vez a gente sabe fazer boas escolhas? Você já parou para pensar nisso, Rebeca? Me deu um branco aqui agora. Desculpa, me repete. Com relação... Me deu um branco regional. Quando você pensa a respeito dessa questão que a liberdade é a sua capacidade de fazer escolhas baseado nos seus valores. Sim. Então, será que você hoje, você acha que se você entrasse num relacionamento, isso para você é muito claro? Que liberdade é isso? Que liberdade, porque liberdade fica muito vago. Se eu perguntasse para cada uma de vocês agora, ou para você que está me acompanhando, o que é liberdade? Será que todos nós temos essa definição? Liberdade é aquilo que eu faço com os valores que eu possuo. Quais são os valores que... Gente, isso para mim foi muito legal. Porque se você, pai e mãe, está me acompanhando nessa live, ou você é um adolescente, quais são os valores que você possui? Se concorda que se eu tenho hoje um adolescente em casa, com seus 17 anos, por exemplo, que tem valores sólidos de quem é Jesus, de santidade, de responsabilidade, de integridade, de verdade, de vida com Deus. Essa pessoa tem firmes valores, ela tem liberdade, ela sabe usar a liberdade que possui. Será que é tão difícil assim? Não deveria namorar porque não vai casar no ano que vem? Eu queria começar a pensar a respeito disso. Se a pessoa tem esses valores, né, bem definidos, será que o pai e a mãe têm que se posicionar tipo, não, você não tem como casar, você não terminou a faculdade, você não tem recurso financeiro, então não vai namorar. Será que esse é o caminho? Quem gostaria de conversar comigo? Por exemplo, eu cresci, né, num lar cristão e eu desde cedo tive muito bem definido os princípios, os padrões, né, diferente de um relacionamento do mundo. Então, assim, os meus pais não deixavam eu namorar na minha adolescência. Eles não deixaram. Também eu nem tinha maturidade, né? Mas nem pensar mesmo. Meu pai nunca ia deixar. Era fora de cogitação. Eu acho aquela questão, né? A partir do momento que você... porque... Eu não sei se eu sou muito assim, né? Hoje é muito bem definido isso para mim. Namoro é para quando eu tiver condições de casar. Um adolescente não tem. É claro, mas eu entendo também que essa é a fase que eles estão, onde desperta os sentimentos, né? Então é um conflito. É um conflito. Mas olha essa só. questão, mas eu acho que o que falta? Essa base da pessoa saber realmente dos seus valores, entendeu? Porque se você sabe dos seus valores, se você tem um alvo, você vai lutar para chegar nesse alvo. Igual a Kailane falou, ela é uma adolescente. Isso não é a meta dela nesse momento, mas é a meta de outras pessoas. Olha só, a gente tem a definição do que é liberdade, né? É a capacidade de fazer escolhas baseadas em seus valores. Responsabilidade é a capacidade de você executar tarefas para manter um relacionamento saudável e amoroso. Só que, vamos pensar, a Rebeca falou, né? Olha, namoro é para casar. Tá certa essa frase? Namoro é para casar? Ou o namoro é um tempo determinado para que eu tenha certeza e convicção que a pessoa que está ao meu lado pode passar para um segundo momento? Eu acho que... eu estou falando até para mim também. Amém? Né? Assim, são perguntas que hoje, porque todos nós estamos em processo, nós estamos crescendo. Amém? E crescendo na palavra de Deus, e crescendo em maturidade. E muita coisa que, tipo, eu acho que dentro a gente escuta e fala, engessou a um ponto. Por que eu estou dizendo isso? Para quem não sabe, eu sou pastora, né? Talvez tenha alguém assistindo que é de outra cidade, entrou na live, né? E essas meninas são minhas ovelhas. Como eu tenho muitos meninos solteiros que são nossas ovelhas. E a gente vê uma realidade hoje das pessoas com uma preocupação genuína, que o tempo está passando e eu ainda não encontrei ninguém. A igreja tem uma culpa nisso, de ter criado um peso tão grande que as pessoas, de repente, não querem se relacionar. Claro que fique
escrito aqui, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, foi na vibe da pastora, foi na vibe, né, nos caprichos do pastor e da pastora. Não é isso. Eu tenho que entender assim, que a gente realmente tem um amor como mãe, como pai por vocês, e não quer ver, porque a gente sabe que, como eu falei, o investimento emocional no relacionamento é muito alto. E se a outra pessoa não vai investir a mesma que você, vamos trazer para um contexto. Eu estou disposta a colocar nesse relacionamento R$1.000. O outro, estou falando só para você entender, quer colocar 10 conto. Concorda que o teu investimento é muito maior do que o que a outra pessoa está colocando e que vai ficar um ônus para você de R$990, que pode ser que para o outro não vai fazer falta nenhuma, mas para você vai fazer muita falta. E isso no emocional arrasa com as pessoas, porque vamos combinar que quem cuida dessas pessoas depois somos nós, é o pai, é a mãe, são as pessoas que se importam. A gente vê a pessoa ali triste, chorando, perdendo, frustrada, desacreditada. E pior, é quando isso vai para o relacionamento com Deus. A pessoa não quer mais saber de Deus, não quer mais estar com Deus, desanima da igreja. Então, porque tem muito lobo no meio das ovelhas, como tem muita loba no meio dos ovelhos. Existe essa palavra? Os cordeirinhos, amém? Existe os dois lados. Já vi muita mulher tirar homem que era bênção, mas talvez porque não tinha. Era bênção, mas se a gente for parar para pensar, será que era? Porque os valores não eram bem definidos. Se tinha valores bem definidos, quem está bem definido fica. É ou não é, Rebeca? É isso aí. Fica, não fica? Tamo aí. Pastora, fala. Deixa eu falar nesse gancho aqui e vou liberar o microfone, tá? Porque senão ninguém fala aqui. Dominei. Por exemplo, eu vim para a igreja com 25 anos. Então, 25 anos eu vivi no mundo. Só que eu não cresci com princípios, né, cristãos. Só que eu nunca lidei com o namoro como experimental. Então, muita gente está assistindo aí também, menina, menino, que para mim era... E aí eu sofri demais, porque era para casar. Era o meu sonho, gente, casar, né? E aí eu tive 2 relacionamentos. Um durou 5 anos e o outro durou 3 anos. E aí logo eu já vim para Jesus. Então... Eu, Denise, tá? Eu nunca entendi um relacionamento para experimentar. Eu sempre achei que era, sabe? Então, eu sofri muito até eu casar. Agora, vamos lá. Namorar é sobre amor. Vocês concordam com isso? E as pessoas procuram, né, alguém através de encontros. Né? É muito difícil. Se você está esperando alguém bater na porta da tua casa... Né? Tirar aquela touquinha, que nem o filme do Shrek, o Encantado, e falar, vim te resgatar, você vai ficar mais um tempo. Porque, olha, você que lute, não está fácil nem para quem está esperando qualquer coisa, apressa-te, Senhor, está difícil. Mas eu acho que está difícil para as duas partes, não acho que está fácil, não, eu acho que está bem complicado. Mas as pessoas o procuram através de encontro. Quando o encontram, as pessoas amadurecem. Eu, particularmente, acredito que eu amadureci muito, né, durante esse tempo. Eu também não fui uma pessoa que teve muitos relacionamentos. Eu tive 3 namoros antes do namoro e eu namorei muito tempo dentro desses relacionamentos. Mas eu percebo que eu tive desafios que hoje eu olho, que eu não gostaria de ter passado. E porque... eu achei sempre que eu era uma pessoa que tinha muitos valores, mas hoje, né, dentro de tudo isso que eu estava lendo e vendo, alguns valores não eram bem definidos, porque se fossem, em momentos que eu me vi em apuro, eu teria dito assim, olha, não, nem teria me visto em apuro, talvez, porque eu teria deixado muito claro, você não encaixa no que eu tenho definido para mim. Mas, por não ter isso, eu permiti. Entende? Eu permiti. Então, olha só. Liberdade e responsabilidade são necessários. E Deus projetou o amor para que não haja medo. Porque o que a palavra diz? Que no perfeito amor não há medo. E o que o medo é? O medo é perder a liberdade. Quando você começa a ter uma confusão nos seus valores, o medo entra. Você está perdendo a tua liberdade no relacionamento. Faz sentido para vocês isso? Quer falar, Suelen? Eu acho que sim, faz sentido, porque
Se a gente perde o nosso valor, automaticamente a nossa liberdade vai ser perdida. Então, a gente não vai ter a liberdade que a gente sempre teve, né? Sempre vai faltar algo. Então, esse medo vai vir, então vai vir a insegurança e vai envolver tudo vamos colocar em uma bola de neve, e isso vai te levar a várias consequências que, tipo, se você não se atentar e não conseguir conciliar tudo isso e se centrar naquilo, né, o seu relacionamento pode ir por água abaixo através de você mesmo, você colocando tudo isso assim. Entendi. Olha só algo que eu li e que eu quero conversar e eu achei interessantíssimo. Limites definem quem eu sou e o que eu não sou. Gente, eu achei isso incrível. Porque... O que vocês estão rindo? É que a senhora não está vendo os comentários, aqui está saindo um pau. Não, mas para aí. Então, peraí, que eu quero saber. Conta aí o que está acontecendo. Não, porque só os meninos que estão comentando nessa live. Os meninos estão, ó. O que eles estão falando? Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Eu não sei se eu dou glória a Deus ou se eu fico assustada. Deixa eu ver. Ovelhos, não, mas aí é a sua parte. Você fala, olha, o fulano comentou. Ah, tá. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Comenta. Então, na verdade, o Olavo comentou, namoro bom, com 15 dias tem data de casamento marcado. Aí, é pai, tá defendendo o lado, tá certo. O Gabriel colocou, o Caio Reis está esperando. Aí o Caio colocou, se bater na porta, nem abro. Gente, Caio, você está dificultando demais também, viu? Que isso, meu filho? Se bater na porta, eu nem abro. Chuta que é laço, você acha? O povo aqui é crente demais. Aí o Gabriel colocou, só quero saber quando vai ter com os meninos. Essa eu quero ver, só pérola. Só pérola, é verdade. Olha só, pensando nisso, limites definem quem eu sou e o que eu não sou. E o namoro, ele vai muito melhor quando você tem limites definidos, quando a sua base de valores está bem definida. Porque se eu sei quem eu sou, também fica muito claro saber, eu não sou isso, eu não aceito isso. E eu acho que um problema que nós vemos nessa geração é a ausência de limites. Por quê? Porque quando a gente pensa em limite, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Kailane, você que é adolescente. A palavra limite, a ideia que vem na sua cabeça é o quê? Limite, eu acho que seria o ponto máximo, né, que uma pessoa pode chegar. Olha, gente, demais que ela respondeu. Por quê? Né, ela é uma adolescente. Qual que é o problema no namoro quando a gente vê as pessoas perguntarem para nós o que eu posso e o que eu não posso fazer? Aliás, como se a gente pudesse falar. As pessoas querem saber o quão longe eu posso ir sem pecar. E limite não é isso. Quando a gente fala, por exemplo, numa estrada, o limite de velocidade é 110, a verdade é que todo mundo vai andar até 110. Mas você não deveria, se eu tenho limites bem definidos, eu sei que a minha segurança está nos 80 quilômetros por hora. Fora a galera, né, que na verdade no namoro pensa que é assim, né? Deus é o radar. O Espírito Santo é o radar, então a pessoa passa até ser multada. Né? Na verdade, eu passo o limite, enquanto Deus não me multar, eu continuo. Isso daqui dá um culto de solteiros, não passe o radar. Próximo culto de solteiros, o tema vai ser esse. Não passe o radar. Amém? Porque hoje tem aplicativo, o pastor é o aplicativo. Olha, Deus está falando, hein? Quem é o pastor no relacionamento? É o Waze, né? Aquele que fica falando. Radar, né? Como você é? Como que é? Ele fala radar assim, não. Reportado à frente. É, radar, isso. Radar reportado à frente. A gente faz tanto tempo que não viaja que até esqueceu o que o Waze fala. Ô, Senhor. Uma vontade de viajar. Gente, eu amei essa. Namoro, uma vontade de viajar. Se vai viajar, instala o Waze. Imponha limites. Claro que a gente está descontraindo aqui, mas o assunto é sério. E dentro disso, exemplos sobre limites.
Palavras. Você falar a verdade. Você acha que é um bom exemplo de limites? O que vocês pensam? Quem quer falar a respeito? Palavras? Palavras, falar a verdade, as suas palavras. Você falar a verdade, você ser franca. Todo relacionamento, a pessoa não tem que falar a verdade. Olha, a minha posição é essa, eu penso assim, eu tenho esses valores, eu procuro alguém que quer remar comigo nesse sentido. Palavras são bons definidores de limites. Outra questão, a verdade. Sim ou não, meninada? Mulherada? Sim, falar a verdade. Relacionamento, aliás, na vida, não tem que ter lugar para mentira. Não dá para ter lugar para mentira. Eu acho que todo mundo tem que ser honesto e verdadeiro. Mas será que no relacionamento as pessoas são verdadeiras? O que vocês acham? O namoro é lugar de verdade? Fala. No namoro, tudo é lindo, né? Você quer conquistar a pessoa, então você faz de tudo. Cíntia está falando que não fez nada disso. Não é, Kailane? Ele né? te ama, então, amiga. Quando o menino, né, chega lá, ele quer te conquistar. Vai te falar tudo que você quer escutar. Ele vai falar tudo que você quer escutar. Você não precisa nem pedir. Tu tá pensando, ele já falou. Olha, lembrei do profeta Amaro falando, essa mulherada que cai nessa voz de locutora aí, né, falando, não sei o quê. Pois eu lembro que eu já preguei, já disse para vocês, namoro é terra da fantasia. Ninguém é o que é de verdade. Deveria. A verdade é que o namoro, a gente tem que ser quem nós somos de verdade. Você que quer namorar, você que está namorando, escuta a minha dica. Vai nessa. Né? Vou te dar um conselho para o namoro. Seja quem você é de verdade. Seja você. É muito ruim e é muito difícil estar dentro de uma relação onde você tenta ser algo que você não é. Você tenta ser o que a pessoa espera de você. Não vai dar certo. A gente precisa ser verdadeiro, tem que ser de verdade. Vocês concordam? Referente às palavras, posso falar um comentário? Fala. O Lucas Oliveira colocou, Provérbios 21:9. É melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão, com uma mulher murmuradora e briguenta. Mas ninguém quer, né, ficar com uma pessoa murmuradora e briguenta, né? Ninguém merece, verdade. Os meninos, gente, os meninos aqui estão... Gente, os meninos estão tão bonzinhos. Os meninos estão preparados, Ovelhos. Deus. Pode enviar que os seus servos estão prontos. Eles estão todos prontos. É só chegar a noiva. Meninas, se aprontem. Eu tô aqui, gente. Eu quero fazer casamento. Eu tô precisando de dinheiro, gente. Eu quero trabalhar. Como é que vai ficar sem aglomeração? Não, agora eu vou falar sério. Fala. Eu não fiz nada, né, no começo do namoro, porque, primeiro, eu não conhecia Jesus. Eu não era de né, não vinha de uma... tenho esse problema, delay. Eu não tinha essa mentalidade cristã, né? Não conhecia mesmo. E aí, gente, desculpa, não segui a cartilha, né? Não fui fofa, não sou fofa, gente, nunca fui, né? Coitado, acho que Matheus deve ter ficado um pouco assustado. Eu fui eu mesma. Não passava 50 minutos, assim, tipo... você tá vindo aqui em casa? Tá bom. Eu não consigo. Vai me dando agonia isso. E, assim, eu também nunca deixei de fazer, por exemplo, trabalho. Eu trabalhava muito mais naquela época. Sim. Eu também não deixava de fazer meu trabalho, nem... Eu tenho uma filha, tá, gente? De 7 anos, Flora, mamãe te ama, tá? Aquela coisa, né? Tipo, você tem um filho, você tem que estar em casa, tem que cuidar do filho, ele tem um filho. E aí a gente tem essa situação. Então, a gente se respeitou muito nessa questão e a gente não era esse negócio de... Você acha que essa questão que você fala assim, olha, eu fui de verdade quem eu era. Você acha que isso é algo que vem com a idade ou com a idade pior? As pessoas mentem mais e fingem mais? Então, eu acho que assim, as pessoas, acho que elas têm medo do relacionamento não dar certo, né? As pessoas têm medo. E aí, eu acho que quanto mais inseguro a pessoa mais ela se esforça para fazer tudo dar certo. Mano, não dá para se esforçar. Você não tem que se esforçar. O negócio flui. Entendeu? As pessoas, elas vão se conhecendo
E o negócio flui naturalmente. Gente, eu queria compartilhar que a Cíntia, ela veio ali de São Miguel Paulista. A gente corintiana. É nóis. Viu, mano? É desse jeito. Taquerão. Não é fofa, ela não é fofa. Sobre ser e não ser, né? Mundo de fantasia. No meu caso, né, Luane? Rafael, meu marido, lindo. Daqui a pouco eu vou fazer janta, tá, amigo? O Rafa foi tão ele. 11 horas, vou fazer janta, lindo. Tão ele, o tempo todo, que a Luane vai lembrar, não vai deixar eu mentir. Menos 10 pontos. Ele arrotava, e aí eu ficava, menos 10. Ele era ele, entendeu? E aí ele aparecia, por exemplo, de regata. E eu não gostava na época. Eu falava, Luane, menos 30 pontos. Na época do namoro. Peraí. Gente, é que assim, é engraçado, mas hoje é assim, é um relacionamento que você vê totalmente Deus ali. Porque no começo, eles ficavam se pontuando, sabe? Tipo, se Denise passava mais requeijão no pão, ele falava, tipo, por que ela tá fazendo isso? Sério. E eu falava assim, mas Rafael, é o jeito dela. E ela tava sendo ela, entende? Eu acho que as pessoas, elas têm que ser real, sabe? Ser elas mesmas. Porque quando eu me relacionei com o João era uma pessoa totalmente diferente, velho. Da água pro vinho, mudou. Aí agora eu falo assim, eu tenho que falar assim, João, que roupa que você vai pôr? Que saudade de medo. Mas é isso, gente. João já usou roupa sua? Ele já pediu. Mentira. É mentira, né? Não, tem umas camisetas que ele já pediu. Eu pego umas camisetas. Não, eu já usei camiseta não, dele, fácil, gente. eu já peguei roupa do meu marido. Agora, o Raiko dificilmente vai caber. Tamanho. Eu te amo, amor. Eu acredito que vai dar certo. A gente tá vivendo a pandemia, então... A curva lá em casa também tá dando fora da... A curva tá fora. Gente, mantendo aqui, olha só. Limites são cercas que protegem, e olha que demais isso, são cercas que protegem a sua alma. Os limites são a cerca que protegem a sua alma, protegem a sua propriedade. Porque, vamos pensar, limites, eles existem para definir algo. E se você entende, eu sou uma propriedade, né? Minha alma é uma propriedade, eu preciso proteger ela. Não é qualquer coisa que eu posso deixar. Não é para qualquer um que eu vou compartilhar, que eu vou me abrir, que eu vou me expor, que eu vou dividir, que eu vou acreditar, que eu vou confiar. E nós vemos as pessoas tão imaturas que rapidamente se escancaram. Né? Esses dias eu tive uma situação onde eu falei assim, cara, como assim, com um mês, estão falando eu te amo? Né? Então, tipo assim, ou banalizou muito, eu te amo é que nem... Passa amanhã. Ou você não perdeu o entendimento do que eu te amo. Porque, cara, você falar assim, eu amo para alguém que você está convivendo, essa pessoa tem que ter feito parte da tua realidade, tem que ser alguém ali que tem valores muito definidos. E você vê que não existe nada disso. As pessoas fazem promessas, elas tentam suprir a carência ou terem suas carências supridas no outro. E isso tem sido motivo de muita frustração, né? A Suelen teve um relacionamento que estava tudo engatilhado, né, Suelen? O que aconteceu? Conta um pouco pra gente. Calma, amada. Oi, gente, boa noite. Bom, a história é bem longa, mas eu vou fazer um resumão, né? Eu tive um relacionamento quando eu estava no mundo de 4 anos. Né? Eu fiz aquela cartilha bonitinho de namorar, de noivar e os preparos para o casamento. E foi, na verdade, foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo eu vi muito cuidado de Deus, né, na minha vida naquela época. Né? Eu não era cristã, então eu não tinha entendimento daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E Deus praticamente falou tudo antes de acontecer, né? Eu acho que eu posso falar, eu não tenho, né, frustração nenhuma em relação a tudo que eu vivi. A gente ia casar, a gente estava com a nossa casa montada, tinha tudo, né, todos os móveis, os enxoval, aquela coisa de mulher,
era aquele sonho. Ai, como vai ser minha cozinha, como vai ser a minha sala, como vai ser, né? Todas as coisas. E mais ou menos, a gente, na verdade, perdão, deixa eu voltar um pouquinho. A gente foi dar entrada no nosso casamento, né? Fomos no cartório, levamos todas as documentações. E aí eu descobri que na minha certidão de nascimento tinha uma letra errada. E por causa disso, né, o meu nome não batia com o nome dos meus pais. Então, era como se os meus pais não fossem os meus pais. E aí eu tive que entrar com um processo, né, contra o cartório para fazer uma nova certidão, para conseguir entrar e fazer isso. Enfim, e aí era um processo de 6 meses, durou 2 anos e meio, e aí não conseguimos casar. E nisso Deus começou a agir nesses 2 anos e meio, né, que se passou, a gente, né, ficamos aí persistindo, e era algo que, tipo, que não dava mais, né, a gente estava empurrando com a barriga, né, não era mais um relacionamento saudável, a gente não tinha mais diálogo, a gente não tinha mais vínculo, a gente não conversava mais como a gente conversava. E um belo dia eu fui numa igreja na Barra Velha com a minha irmã, e aí, né, o pastor pregou, e no final ele falou assim, eu quero orar por algumas pessoas, eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente e eu queria orar. E, né, a gente estava no meio da igreja, a igreja era pequena, e aí ele chamou eu e a minha irmã. E aí eu já tremi na base, né, porque, você nunca vai numa igreja, quando você vai, o pastor te chama e quer orar. Eu falei, misericórdia, né, já suei frio, e aí pediu para ir lá na frente ainda. Eu falei, meu Deus. E aí fui, eu lembro que ele era um senhor, já era bem, né, senhorzinho, ele olhou pra mim e falou assim, tá difícil, né, filha? Eu falei, mano, como que o cara sabe da minha história? Eu não falei nada pra ele. Porque o relacionamento já tava, tipo, vai acabar, né? E aí ele falou assim pra mim, Deus tá te pedindo pra te falar alguma coisa. Você quer ouvir? Eu falei, quero. Eita, Deus, você quer ouvir? Não tenho certeza. Quase que eu falei isso, né? E aí que eu fiquei mais, né, medrosa ainda. E ele falou assim, me dá a sua mão. Eu falei, putz, por que o cara quer minha mão? Agora eu também quero saber, por que ele queria a sua mão? Aí eu peguei e dei a minha mão esquerda para ele. Ele falou, não, eu quero a direita. Eu falei, pô. E aí eu dei a minha direita. E a direita a gente usava a aliança de noivado. E aí, na hora, ele pegou na minha aliança e eu falei, putz, agora deu ruim. Aí ele olhou para mim e falou assim, honra o teu casamento, filha. E eu não entendi nada, né? Porque eu era do mundão. Eu não entendi também. Ele falou o quê? Honra o seu casamento. Tá. Eu não entendi nada, né? Era do mundão, né? No dia seguinte já estava na balada, isso, aquilo e tal. E aí eu voltei para casa, minha mãe é cristã, já tem mais de 20 anos. Eu cheguei, mãe, o pastor lá falou para mim honrar o casamento. Vou honrar o quê? Né? Eu não traio, eu não pulo a seca, eu não faço nada, eu só tô com ele. O que eu tenho que honrar? A minha mãe, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não. Tem certeza? Eu falei, tenho, tá tudo bem, né? Passando isso para minha mãe. E minha mãe, então espera, porque se Deus falou, alguma coisa vai acontecer. E aquela agonia, né? Meu, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Né? Deus vai fazer alguma coisa. E aí eu sempre ia no fórum para ver como que estava o processo, como que estava o andamento, né? E aí eu fui, né, até o fórum para ver como que estava. E aí a gente estava conversando pelas redes sociais, porque talvez vocês não sabem, ele morava atrás da ilha, então quando a gente não se via, a gente só se conversava pelas redes sociais. E aí quando eu fui no fórum, eu desci conversando com ele, só que ele estava muito estranho. E eu falei, meu, tem alguma coisa. E eu só perguntei, aconteceu alguma coisa? Eu só perguntei isso. E aí eu entrei no fórum, vi como que estava o processo e saí. Quando eu saí, tinha uma carta. E aí ele confessou o que ele tinha feito, ele tinha me traído. E aí, na hora, pra mim, eu falei, não dá. Não tem como continuar no relacionamento dessa forma. Eu terminei. Não foi gostoso, não foi legal, né? Porque, tipo, eu tava 4 anos com ele. Posso pegar esse gancho? Pode. Eu quero trazer aqui, vamos aprofundar um pouco o assunto. Talvez tenham pessoas, né, que estão dentro de um relacionamento. Se eu tenho limites bem definidos, se os meus valores, acerca dos meus valores, acerca de quem eu sou e o que eu não sou, então, porque, né, o limite me fala a respeito daquilo que eu também não sou, como que a gente lida com a traição? Porque, por exemplo, eu vejo muita gente, né, o perdão, ele é bíblico, você restaurar, ele é bíblico. Mas você acha assim que no momento do namoro isso acontece, né?
Você acha que ali já não é meio que um aviso que não deixa ultrapassar o limite, como você fez? Olha, se isso já aconteceu aqui, alguns valores já não estão... Porque se aconteceu uma vez, poderia acontecer 2, 3. Porque naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Eu não tinha Cristo. A maioria das pessoas, né, e muitos homens, mulheres, vão atribuir a responsabilidade ao outro. O outro traiu. Mas concorda que eu também deixei os meus limites serem ultrapassados, não estarem mais bem definidos quando eu falo isso? Porque se eu me posiciono e falo, olha, mas eu não sou alguém que vai conviver com isso, alguém que vai aceitar isso, né? Meu limite é esse. Você não acha que tem uma proteção também nesse sentido, com relação a isso? Como você fez. Na hora que aconteceu, mesmo com tudo engatilhado, você falou, olha, o limite está claro, não vou passar, né? Sim, eu impus isso, é lógico que depois de um tempo que eu fui ter, tipo, o entendimento de tudo isso. Porque na hora, né, se ele estivesse na minha frente, eu tinha socado a cara dele. Naquela época eu teria... Porque, assim, você tá a milhão, meu, entendeu? A sua casa estava montada, você estava prestes para se casar. Um sonho de toda mulher se casar. Uau! Né? E acontece isso, né? Mas o meu posicionamento, né, naquela época, eu tinha 24 anos. Eu vi o quanto eu fui madura de me impor e falar, não, acabou. Né? Tá tudo pronto? Tá, mas tipo, vai acabar, eu não vou continuar assim, porque se aconteceu uma vez, pode acontecer 2, 3. Né? E eu agradeço muito a Deus, porque por Ele ter falado, porque talvez eu teria casado com Ele e eu só iria descobrir depois do casamento. Uau! Olha só, continuando aqui, os limites definem e protegem o seu amor, as suas emoções, os seus valores. Os limites também protegem o seu comportamento, como você age com relação a certas condutas, suas atitudes, a tua posição e opinião sobre você e sobre o outro. E só você é responsável pelo que está dentro dos seus limites. Escute isso. Só você é responsável pelo que está dentro dos seus limites. Não tem como culpar o outro pelo que está dentro do seu limite. O meu corpo é o meu limite. Se alguém ultrapassa o limite, a responsabilidade não é do outro, é minha. Porque o meu limite não estava bem definido. Concordam? Né? Isso é muito importante. Pastora, só pegando um gancho que a senhora falou dessa questão de limite. Fala. Eu acho assim, Deus nos fez, ser humanos, seres racionais. E nos deu controle sobre todas as coisas. Né? Sobre a nossa área de governo, sobre o nosso emocional, tanto quanto emocional quanto no físico. Então, acho que essa questão é muito assim, ninguém é um animal irracional e não consegue não colocar. Você escolhe, né? Fazer ou não fazer, colocar, enfim, ir além ou não. Então, assim, essa questão do limite eu acho que é a questão do valor. Se você tiver o valor bem definido, o seu limite será definido. Porque os seus valores o definirá. Só complementando, quando você é adolescente, você não tem essa cabeça, né? Você não tem essa maturidade de estabelecer os meus valores e meus princípios. Eu coloco em cima do outro. É isso que a gente quer construir. Claro que eu estou aqui como mediadora, né? Entrevistando, conversando, então eu tenho que pegar os vários lados. Mas é importante para você, pai, mãe, ou você mesmo adolescente, que está acompanhando, que está escutando. E até vezes tem muito adulto que também não tem essa questão dos limites bem definido, né, bem definido consigo. Mas perceba se o seu filho tem esses valores bem definidos. Porque, às vezes, você percebe, tem vício com pornografia, a menina mente. Quer dizer, são valores e são limites que não estão ali definidos. A pessoa, quando estiver com o outro, vai ter problema. Porque isso não está muito claro. Você sabe uma coisa que eu vejo muito? Por exemplo, aqui está, né? Alguém controla as suas emoções. É a sua incapacidade de estabelecer limites para tal controle. Quando eu deixo o outro controlar o meu mundo, quando eu deixo o outro interferir
né, pessoas que se perdem o norte, se acabam, entregam tudo, é porque você está deixando que o outro invada o seu limite emocional, o seu limite físico, o seu limite, que mais? Financeiro. Quantas mulheres, né, deixam o cara invadir o limite financeiro, fazendo dívida para coisa que não tem que fazer dívida, ou vice-versa. Para considerações finais aqui, eu sei que você está aí ligadinho, a gente está indo já para o final do nosso programa. Eu queria falar um pouco a respeito dos problemas da falta de limites. Uma das coisas que você não ter limites traz, você deixa de ser você. Sim ou não, mulherada? Sim. Porque você quer suprir a necessidade do outro. Você não é mais você. A pessoa muda, você deixa de ser você. Outra coisa que quando você não tem limites, você homem, você mulher, é que você tem mais chance de estar com a pessoa errada. Eu não estou definindo bem o negócio, a possibilidade de eu me relacionar com a pessoa errada é infinitamente maior. Um outro problema de quem não tem limites bem definidos, por incrível que pareça, é não querer namorar, para evitar problemas. Ah, como eu sempre faço tudo errado, como sempre dá errado para mim, como as coisas nunca funcionam, eu não quero mais namorar com ninguém. Mas isso é um exemplo claro, né, Caio Reis, de quem tem falta de limites. Tem mais gente que era assim. Não é não? Que melhorou. Porque, né, olha, muito mais pessoas aí. Quando eu falo, não quero saber de namorar com ninguém, é um problema claro de você não ter limites bem definidos. Fazer muito no relacionamento. Olha isso, gente, mulherada principalmente. Quantas mulheres frustradas porque fazem muito no relacionamento, elas são a parte que mais fazem. São aquelas que cuidam, são aquelas que dão, são aquelas que dão atenção, que dão a base, a estrutura. E quando isso acontece é porque não tem limite. Chega até a ser mãe. Tá sem limite e quer ser mãe do cara. Cuida. É verdade. Acaba sendo mãe ou permite que o outro controle a sua vida, seja altamente controlador, dominador. Quantas mulheres entram de relações abusivas porque não tem limite? Que aqui é o ponto que eu falo agora, né? Questão de controle. Mulheres que querem ter controle sobre a vida do outro e o homem que quer ter controle, né? Você não pode respirar, não pode fazer nada. Onde você está? Com quem você está? O que você está fazendo? Né? Essa questão de controle. Liberdade sem responsabilidade é quando a pessoa gosta, mas não quer assumir. Responsabilidade com outros. Tem muita gente em relacionamento assim. O cara gosta de você, mas não dá o próximo passo. E a mulher está super frustrada porque tem um namoro de 8 anos sentado esperando acontecer. Exemplo claro de falta de limite. O cara gosta, mas não assume, né, a responsabilidade. Tem a liberdade, mas não assume a responsabilidade. Peraí, pastora, deixa a Rebeca ler os comentários. Fala, Rebeca, os comentários aí. O Caio falou que até perdeu o rumo. Espere, Caio. Vou ter que trazer o Divã da Van Man. Colocar os homens aqui para perguntar, que eu quero ouvir o que é que eles vão dizer. Olha que mais. Não assume responsabilidade para dizer não. Não. Você sabe que eu não queria entrar nesse assunto? Porque nem todo mundo está dentro da igreja e tem limites bem definidos, mas uma das coisas que acontece, que as pessoas esquecem dentro do namoro, é que quando eu não tenho limites bem definidos, uma possibilidade, algo muito comum, é a intimidade sexual. E as pessoas pensam que querem ter a intimidade sexual, então, né, fazem uma escolha com seus valores, eu estou aberta para viver isso, eu estou aberto para viver isso, mas esquecem da responsabilidade. Por quê? É uma ação que tem uma reação, e essa reação se chama bebê. E as pessoas querem pegar a reação, a consequência daquilo, e jogar na lata do lixo.
E muitas mulheres, por causa da pressão de não ter um limite bem definido, quebram o primeiro limite, que é da intimidade sexual, e aceitam passar pelo aborto, porque ficam debaixo da pressão psicológica do relacionamento, do cara dizer, eu não vou assumir, esse filho é seu, a gente não tem nada. E nessa situação, cedem, porque não tem um limite, né, bem definido, para dizer, isso é o que eu sou, mas eu não sou isso. Isso é o que eu aceito, mas isso eu não aceito. Isso não fica claro dentro do relacionamento. O que vocês pensam a respeito disso? Denise quer falar. Quero falar. Adolescentes. Eu estou falando muito de adolescentes porque eu já fui adolescente, tá? Não é porque eu sou líder de adolescente, imagina. Qualquer semelhança é mera coincidência. É porque, assim, quando você namora na adolescência, porque eu namorei na adolescência, tá? Com 15 anos eu iniciei o meu namoro. Não tinha líder para me orientar. E aí, o que acontece? Hoje, vocês que são da igreja, né, não procuram conversar com pastores ou pais ou os líderes, né, não procuram se aconselhar com eles e tal, e acaba fazendo o quê? Ouvindo conselhos de pessoas da escola, dos amigos mais velhos. E eu sofria isso quando eu tinha 15 anos. Eu era... 15 anos está em que série? Primeiro colegial. Nossa, faz tempo que eu saí da escola. E aí, as garotas do terceiro colegial eram as minhas amigas. E elas vinham conversar comigo. Denise, então, né? Você está namorando, você sabe como o homem é, e vai ter que, né? Virgindade, essas coisas. Só que eu tinha princípios. Minha mãe falava, não, isso é só depois do casamento. Né? Ela me dava essa direção. E aí, cuidado, porque vocês são muito bombardeados com os amigos que estão fora. Me procura, eu vou ser sua amiga para te ajudar. Então, né, seja ouvintes dos pais, dos líderes, dos pastores. Você sabe que uma das coisas que, quando você tem limites, você precisa trabalhar é a questão de trazer para a sua convivência pessoas que agregam, pessoas que têm valores como os seus. Por quê? Porque vão te ajudar a manter esse compromisso, a manter os limites bem definidos. São aqueles pequenos alertas que nós vamos colocando, né? Você vai ligando, tipo, olha, amiga, não fica tanto tempo, né? Ó, cara, não é assim, você precisa... Tem que, né, ajudar a trazer as pessoas para perto e te manter protegido. Então, quem tem limites bem definidos tem bons amigos perto de si, não é verdade? Se envolve. A Lu Jeremias comentou que mulher nunca ouviu a frase só quero uma prova de amor. Aí ela colocou, fujam que é golpe. Chuta que é macumba. Não, tem várias, né? Tem várias que os homens contam, mentiras que os homens contam e que as mulheres adoram. Né? Tem várias que, infelizmente, a mulherada escuta, né? Eu nunca amei ninguém como você. Você é tudo para mim. Né? Olha, eu vou te falar, quando eu era adolescente, meu primeiro namorado eu tive com 15 anos. 15 anos. E eu lembro que, tipo, a gente conjecturava, queria casar. E, tipo, não, eu vou casar com você, a gente vai ficar junto a vida toda. Todo primeiro relacionamento a gente acha que é para a vida toda. Aí vem o segundo e é para a vida toda. E aí vem o terceiro, até uma hora que você fala, Deus, eu vou casar. Senhor, isso vai vir, né? Minha hora vai chegar, mas chega. E a melhor maneira, eu acho que tem muita gente, a gente brincou para descontrair, mas eu quero falar algo sério. A melhor forma de você não perder tempo é tendo limites bem definidos. Você não vai gastar com a pessoa errada. Eu gastei, por não ter limites bem definidos, eu gastei tempo com pessoas erradas. Se eu tivesse isso muito bem definido, com o entendimento que eu tenho hoje, com os valores, firmes fundamentos que hoje eu possuo, quantos nãos eu teria dito, quantos relacionamentos teriam acabado antes mesmo de começar,
Não teria nem começado, porque eu teria visto, essa pessoa pensa diferente de mim, essa pessoa tem um valor de família diferente do que eu, esse cara não quer a mesma coisa que eu quero, e ali teria ficado. Eu teria me protegido o meu coração, protegido a minha mente, o meu corpo, de N situações, por não ter essa barreira protetiva, medidas protetivas, vocês falaram. Né? A gente acaba quebrando a cara. Glória a Deus que o Senhor é maravilhoso, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, mas dá para evitar, né? Eu quero colocar assim, eu creio que o namoro, ainda que a Bíblia não diga nada disso, a gente tem que lembrar aqui, não é porque uma pessoa se divorciou que o casamento não presta mais. Não é porque as pessoas falham no namoro que o namoro de todo ele é ruim. Eu não acredito nisso. Eu acredito mesmo que ele é uma oportunidade única, que se você aprender a ter os limites bem definidos, usar liberdade e responsabilidade com maturidade, você vai lucrar e muito com esse tempo, conhecendo, se relacionando com uma pessoa que vai agregar, que vão amadurecer juntos e que possivelmente darão os próximos passos porque se prepararam para isso. Amém? Considerações finais, as minhas convidadas, eu já quero agradecer a presença da Denise, a presença da Kailane, a presença da Suelen, da linda da Cíntia. Cíntia está aí com seus projetos para casar. Você que está aí escutando, vendo o programa, que quer casar, que tem o sonho de casar, ela realiza sonhos. Então, você procure, fica aqui o jabá da minha amiga, eu conheço o trabalho, é lindo. Também quero deixar claro que eu sou uma casamenteira de mão cheia, eu garanto um casamento feliz. Né? O Espaço Dreams, eu quero falar sobre o Espaço Dreams. Se você não conhece, procura, joga aí. A gente tem um lugar incrível para você casar, para te ajudar a fazer do seu sonho realidade. Amém? Quero agradecer a Luane, linda. A gente sabe que deixou uma pergunta. João, a gente quer ver você responder. Por que você está usando as roupas de Luane? Tá bom? Ele já falou aqui nos comentários que estão tentando denegrir a imagem dele. Mas eu vou sair na sua defesa. Vou sair porque João é tão macho que ele é capaz de colocar uma camiseta, uma calça, um macacão da esposa e ser super estiloso, porque você é estiloso mesmo, viu? Então, eu quero sair em sua defesa. Você é autêntico. Só alguém que é muito seguro de quem é, pode, né, não tem medo da opinião do outro. Amém? Rebeca, minha assistente, que está aqui comigo, faz parte do Divã da Van, cuidando, toca aqui. É nós. Eu quero agradecer a equipe linda que fica aqui comigo, o Bruno Sigel, o Lucas, a Val, Queria que hoje ficou aqui com a gente, a Valks, o Olavo, que estava aqui conosco, toda a equipe do É de Casa. Brincadeira, não é o É de Casa, não. Aliás, é o Divã da Van. Amém? Esse foi mais um Divã da Van. Para fazer, vocês vão aguentar, vocês sabem que eu pego pesado, hein? Vocês vão aguentar as perguntas? O povo quer saber, hein? Eles vão aguentar? A mulherada vai craudiar, eu sei que vai congestionar a internet, vai bombar, vai ser um momento histórico, então eu vou combinar o Divã da Van com os meninos. Lembre-se que vocês estão em minoria, né? Vocês estão causando aqui nos nossos comentários, na vez de vocês aguentam, hein? É verdade. Não vai dar para pedir para sair, não. Vai ficar aqui até o final do programa e tendo que responder as perguntas. Ok? As minhas convidadas querem fazer alguma consideração final? Não, primeiro que vai bombar essa live vai ser Saul e Caio. Desculpa, não me entendi. Qual vai ser? Saul e Caio. Ah, eu sei tinha feito uma hashtag. Caio abre a porta. Hashtag Caio abre a porta. Pastor, eles já formaram vários casais aqui. Depois vocês olham. Abre a votação, aí a gente quer saber. O pessoal acha que combina ou não combina. Eu tô aqui, tá? O Lucas desencalha. Divã da Van, desencalha eu. Se você quer desencalhar, a gente vai marcar o bom encontro aqui no Divã da Van.
Você sobe a hashtag aí, de Wandavan desencalha eu. Pastor, o Lucas falou que o cabelo dele tá crescendo porque o propósito é pra casar. Só não cai no cu, no conto da Dalila, né? Você sabe, né? Dalila pôs no colo, fez cafuné e acabou o propósito da vida do cara, né? Então, vigia, Lucas. Pastora, já criaram a hashtag Caio abre a porta. Gente, eu quero convidar também, eu tenho uma conselheira matrimonial de mão cheia, a Lu Jeremias, ela tá aí no programa? Ela tá. Os conselhos dela são os melhores. Como destruir seu casamento. Também é ótima conselheira matrimonial, aqui só tem top de linha. Quero também mandar um beijo enorme para os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer a Legado que nos prestigiou aí, né? Tá com uma novidade aí, uma linha incrível. Então, muito obrigada. Você que não conhece, vai lá, confere o trabalho da Legado. Quero agradecer a Sil Modas, Ilha Bela, querida, linda, que também tem participado aqui, tem ajudado no look. Quero agradecer também. Quero mandar um beijo para minha personal stylist, Hair, a Evelyn, querida, te love you, tá bom? Um beijo enorme para você, família que está aí acompanhando. Obrigado para você que perseverou, que entendeu as complicações que nós tivemos aí com a transmissão, né? Fica ligado, curte, segue, comenta. Não perde, que manda indicações de pauta sobre o que vocês gostariam que a gente conversasse. No próximo de Wandavan, já está aí bombando dos homens. Caio, abre a porta. De Wandavan, desencalha eu, o bom encontro. A gente vai fazer o beija-sapo. Brincadeira, não vamos fazer nada disso, não. Aqui é crente, nós vamos fazer o não beija o sapo, entendeu? E nem o príncipe, espera casar. Amém? Amém. Agradecer os maridos que liberaram as esposas, as minhas convidadas. Eu quero agradecer todos vocês. Beijo, 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 beijo. Fica com Deus. Bom final de semana. Beijo, gente. Mãe, tô ao vivo, mãe. Mãe, Lana, Lela, Cláudia, beijo. Um beijo, gente. Filha, um beijo, 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 beijo. João, não com fica Deus. triste, eu te amo, você sabe. Tchau, Mateus, boa onde você tá? noite.